muita alegria que estamos aqui mais uma vez, a convite do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e dessa vez para tratarmos de um tema muito atual, a melancolia. Para iniciarmos as nossas reflexões, vamos recorrer a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. A mensagem 1. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Mensagem psicografada por Divaldo Franco. E é com essa expressão, de otimismo que nós pedimos a Deus que nos abençoe nesse momento, onde todos nós aqui procuramos elevar os nossos pensamentos a Deus, refletindo sobre a sua infinita bondade, sobre o seu amor sobre todos nós, e que nesse momento nós possamos ter as melhores ideias, ser intuídos pela espiritualidade amiga e superior, para que as reflexões de hoje possam nos auxiliar de alguma maneira no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus amigo, pela oportunidade de aqui estarmos. Muito bem. Edith Eva Eger é uma húngara naturalizada americana que conseguiu sobreviver ao Holocausto, tendo sido prisioneira de Auschwitz, na Polônia. Pouco depois de ser percebida viva por um soldado americano, já no fim da guerra, em uma pilha de pessoas mortas, Edith, com 17, quase 18 anos, estima-se que pesando cerca de 32 quilos. Ela vai de volta para casa, junto das duas irmãs mais velhas, mas Edith não se sentia bem. Não pelo tifo, pela fratura da coluna, pela série de problemas pulmonares que ela vivia, além dessa problemática toda relacionada à sua desnutrição e subnutrição. Mas, segundo ela, as pessoas podiam ser classificadas naquele momento de duas maneiras: as que sobreviveram e as que não conseguiram sobreviver. E Edith havia conseguido sobreviver. Porém, ela se sentia e estava fraca, ela raramente saía de casa, ela havia voltado ali para aquela cidade limítrofe entre Hungria e Tchecoslováquia, e mesmo que não estivesse, mesmo que aquela situação, aqueles quadros de doenças que ela tinha, segundo ela, mesmo que ela não tivesse uma doença física, não havia lugar aonde ela queria ir. Por isso ela não saía de casa. Isso é relatado no livro A Bailarina de Auschwitz. Edith está viva ainda, ela tem 97 anos, e na guerra ela havia perdido diretamente alguns familiares, como seu pai, a sua mãe, e também o seu namorado. E apesar dela ter sobrevivido, ela diz que havia perdido, naquele momento, a vontade de sobreviver, ou o sentido de viver, ou o propósito, o porquê de viver. No campo, nos campos em que ela passou, ela tinha um objetivo. Edith queria sobreviver a tudo aquilo. E isso fazia com que ela tivesse uma vontade que dava a ela um propósito, mesmo nas situações mais difíceis que ela passou, um propósito de continuar. Mas agora ela estava livre. Então, logo após o término da Segunda Guerra, ela estava livre. No entanto, segundo ela, sobreviver por quê?
faltava a ela o propósito que ela tinha lá nos campos. Se ela estava rodeada ainda de tanta morte, tanto lamento, tanta tristeza. Segundo consta da sua pequena cidade, 15.000 judeus foram deportados aos campos de concentração na Segunda Guerra. Ela era um dos 70 sobreviventes. De 15.000, 70 pessoas sobreviventes. E ela reflete nesse livro que naquele momento ela tinha entendido assim: a guerra acabou, mas não acabou. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. São sentimentos, é algo que nós não sabemos propriamente explicar. Porque a gente não precisa passar por uma guerra, por uma situação como essa, para se sentir desse jeito. Se sentir sem vontade, se sentir sem querer sair de casa, sem querer levantar da cama, se sentir sem forças, se sentir triste. E não tem como a gente comparar as situações, porque nós somos seres diferentes. Cada ser é uma individualidade. E cada situação que passamos gera em cada um de nós uma resposta. E não tem como compararmos. Por exemplo, as pessoas costumam dizer a ela: se você passou pelo que você passou e conseguiu chegar aqui, então o que eu passo é muito menor. Não, ela mesma diz que não é assim. A dor não pode ser comparada dessa forma, porque existem pessoas que passam por situações que a gente vai julgar como muito piores e ficam bem, e existem situações que a gente vai julgar como menores, mas que para aquela pessoa são situações muito difíceis. Então não tem como compararmos, né, o que seria melhor ou pior para acarretar em nós determinadas respostas. Então, lá fora pode estar bem, mas aqui dentro não está. Essa é a melancolia. Para Freud, a melancolia é a dor de existir. É como se ela abrisse uma fenda dentro de nós, uma rachadura, por onde a libido, que é o nosso potencial criador, o nosso desejo, essa libido se esvai, ela escorre por ali e diminui em nós a autoestima e a vontade. Na música Regeneração, Alan Filho nos fala assim. Imagino que todos conheçam, eu vou ler a poesia da música, a letra da música, e sugiro que depois cada um possa ouvir. Alan Filho nos diz assim: onde está o seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu. Mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso. Faça o melhor possível. Nada deveria lhe deter. Siga. Essa é a sua estrada. Cada passo é uma jornada. Saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Por onde andará esse sorriso, essa fé, esse desejo de seguir em frente nessa estrada? E a doutrina espírita, ela também vai nos falar sobre a melancolia, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Uma das bem-aventuranças que Allan Kardec nos traz nesse livro. São abordagens sobre o Evangelho de Jesus, mas à luz da doutrina espírita. Em que sentido? Nas explicações. Para compreendermos a moral do Cristo, trazendo essa moral para a nossa própria vida,
para que faça sentido na nossa vida e para que assim nós consigamos nos transformar. Essa reforma íntima que a gente tanto fala, tão necessária. Porque uma coisa que nós aprendemos com o Espiritismo é que a questão da salvação, né? Entendermos Jesus como nosso Salvador, é entendermos que salvar-se é salvar a si mesmo, no sentido de que esse processo é de dentro para fora. Jesus como nosso modelo e guia, mas que cabe a nós galgar esses degraus evolutivos, esse progresso de dentro para fora, junto com o nosso semelhante. Mas não que alguém vá nos salvar, como se fôssemos predestinados, especiais, diferentes dos outros, mas que todos nós, toda a humanidade, inclusive aqueles que participaram do Holocausto do outro lado. Porque à medida que vão compreendendo o mal que fazem com o outro, que fizeram com o outro, compreendem que devem se reformular. E assim todos nós, em grandes delitos, em pequenos delitos, em grandes erros, em pequenos erros, em grandes imperfeições ou imperfeições menores. Então o Evangelho fala sobre isso. E lá no capítulo 5, e uma outra questão que a gente vê no Evangelho, é que há uma contextualização da espiritualidade amiga, nos trazendo instruções a respeito dos temas tratados ali. Então, dentro do capítulo 5, existem várias instruções dos espíritos. E no item 25, a gente vê a instrução intitulada A Melancolia. Então, primeiro, vamos pensar que esse capítulo, né, Bem-aventurados os aflitos, ele nos traz uma contextualização muito importante para a gente entender a causa das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Por que sofremos? É uma pergunta que nos acompanha a vida toda. Por que Deus, se é soberanamente justo e bom, permite que soframos? É um castigo? Então, durante muito tempo, nós entendemos Deus não como um pai bondoso, mas como alguém que nos castigasse, como se nós fôssemos condenados a esse sofrimento. E, inclusive, comparando com outros seres que a gente podia julgar que não sofressem tanto quanto a gente. Edith, por exemplo, na situação que passou, né, poderia pensar: por que eu fui para um campo de concentração e uma outra pessoa não foi? Por que eu passei por tudo aquilo e outra não passou? Ou a situação também inversa, que ela vai se questionar durante grande parte da sua vida: por que eu sobrevivi? E o meu pai, a minha mãe, meu namorado não sobreviveram. Então, essas questões são muito bem explicadas ali no capítulo 5 do Evangelho. A justiça das aflições. Somos seres diferentes, temos trajetórias diferentes, temos necessidades diferentes. As causas atuais e as causas passadas, né, de outras existências para essas aflições. Por que esquecemos o passado? E uma expressão que é muito relevante nesse livro, que é a questão dos motivos de resignação. Como é importante compreendermos as aflições e nos resignarmos. Não no sentido de aceitarmos as aflições passivamente e até de uma maneira depressiva, mas no sentido de compreendermos que se aquilo chega para nós, seremos amparados para passar por aquilo, né? É o que a gente fala, que o fardo não é maior do que os nossos ombros. E a expressão prelúdio da cura, essa é outra expressão que é muito importante. Então, aqui
Kardec, inspirado pela espiritualidade amiga, vai nos dizer que o sofrimento é o prelúdio da cura. Então, o sofrimento como o burilamento do espírito, né? Porque o que é o prelúdio? O prelúdio na música é a peça introdutória de outra obra maior. Então, é uma introdução instrumental. É o que precede. Então, quando ele diz para a gente que o sofrimento é o prelúdio da cura, ele nos diz que o sofrimento precede a nossa cura. Pensarmos, então, no sofrimento como burilamento, por quê? Porque se passamos algo, é porque esse algo é necessário, é porque em algum momento no passado ou nesta vida fizemos escolhas ainda ruins, escolhas que acarretaram no nosso semelhante sofrimento e que lesam o nosso próprio perispírito. Então, entender o sofrimento como um prelúdio da cura significa entender que algo precisa ser modificado em nós. E que muitas vezes, para conseguirmos essa modificação, vamos entender isso, vamos estar atentos a isso no momento do sofrimento. Como Jesus nos fala, é quando a porta é estreita e a porta larga seria da perdição. Quantas vezes, quando a gente vai passando pela vida, sem propriamente sentir algum problema, passar por algum problema, a gente se esquece até de rezar, de agradecer por aquele dia bom. Mas quando estamos passando por uma aflição, a gente não esquece de pedir, né? Então, essa a questão, é um processo de aprendizado, é um processo de progressão e de evolução, e jamais um castigo, né? Então, aqui nessa mensagem do capítulo 5, item 25, a gente começa assim. A mensagem começa assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo esgotamento, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Bom, esse é o início, né? O primeiro parágrafo dessa mensagem. Reparem que essa mensagem, ela foi escrita, aqui não diz o ano, mas a gente sabe, né, que o Evangelho ele é de 1864, então a gente está falando ali da metade do século XIX. Seriam quase 200 anos atrás. No entanto, é uma mensagem muito atual. Ela poderia ter sido escrita agora. E poderia ter sido escrita para qualquer um de nós em algum momento. E ela é de François de Geneve. É assim que ele assina a mensagem. E quem é o autor dessa mensagem, né? Quem é esse espírito? Segundo os espíritas, provavelmente François de Geneve é São Francisco de Sales, nascido em Sales, na França, em 1567, e que faleceu em Lyon, também na França, em 1622. Era de uma família nobre, mas caridosa. E ele próprio passou por um processo obsessivo relacionado à depressão. Porque quando a gente fica emanando esses pensamentos negativos, essas ideias negativas, nós vamos abrindo a porta a essa influência negativa.
que se for persistente, contínua, e que aí há esse plug, né, entre os nossos sentimentos e esses sentimentos desses espíritos, há ali uma junção tão negativa que pode mesmo se tornar um processo obsessivo. E o contrário seria emanarmos pensamentos positivos, atraindo influências positivas. Então, São Francisco de Sales, ou Francisco de Sales, ou François de Geneve, ele ficou cerca de 3 anos praticamente deitado. Ele praticamente não se levantava da cama, convencido de que ele estava condenado ao inferno, por questões dele, por questões do seu espírito em relação à sua maneira de agir. E por isso que a gente diz que a gente não tem como comparar essa dor. Então, ele achava que ele estava condenado ao inferno, que assim, ele não tinha. É como se o mundo, ele não fosse importante para o mundo. Só que ele consegue sair desse processo rezando. Ele vai procurando elevar os seus pensamentos, ele vai procurando mudar essa sintonia. E aí, quando ele consegue fazer isso, ele resolve dedicar a vida dele a Deus. Por isso que ele acaba se ordenando padre. Ele acaba também sendo depois diretor espiritual de Vicente de Paulo, que a gente conhece como apóstolo da caridade. Então a vida dele muda quando ele descentraliza das questões das imperfeições dele para começar a se dedicar a auxiliar o outro. E esse trabalho em prol do outro é algo que a gente vai ler em várias obras espíritas, como, por exemplo, nas obras de André Luiz. A grande modificação de André Luiz, quando ele começa a conseguir trabalhar. Se a gente lembrar, lá no livro Nosso Lar, a alegria que ele fica quando ele começa a trabalhar no passe. E quem o estimula isso a descentralizar das suas próprias dores, dos seus próprios sofrimentos, das suas lágrimas, para mudar essa vibração é a sua mãe. Porque é natural que a gente faça isso, né? Quando a gente está com dor, a gente quer falar dessa dor, a gente quer que todo mundo entenda a nossa dor, mas chega um momento que a gente precisa reagir, a gente precisa mudar a vibração. E aí foi o que ele conseguiu fazer. Então, nós estamos falando aqui de uma mensagem, né, que é dada por alguém que sabe o que é a melancolia, porque a vivenciou, porque ficou prostrado por isso. E a gente atualmente vai usar o termo depressão, mas são sinônimos, melancolia e depressão. E é muito importante quando a gente pensa, eu penso assim, né? Quando a gente olha isso, né? Qual é o local de fala dessa pessoa? O local de fala de alguém que sentiu, que viveu isso, é um local que merece o nosso respeito e a nossa consideração. E aí ele consegue sair disso. Então, se a gente olhar esse primeiro parágrafo, repara que ele vai falando aqui para a gente, né, sobre sintomas. Tristeza, vida amarga, o corpo é uma prisão. Então, ele está dizendo assim para a gente, vamos olhar, vamos ver aqui se isso são os sintomas para a gente chegar a um diagnóstico. Não é assim que o médico faz com a gente? O que você sente? Ele nos pergunta. Por que você está aqui? Então, você vê tristeza, vida amarga, né? A gente aspira uma felicidade, mas não tem, aspira uma liberdade, mas o corpo é como uma prisão. E aí a gente pensa até na morte do corpo, né? Como um desejo, o desânimo, esse esgotamento, quer dizer, toda essa questão espiritual difícil, levando a uma consequência física difícil.
Então, esse abatimento, essa apatia, esse é aquele momento que a gente descreve assim: o indivíduo olha, mas não vê. Eu não sei se alguém já viu, e aí é uma outra indicação que eu faço, que veja, o pintor norueguês Edvard Munch, ele fez algumas pinturas intituladas Melancolia, exatamente o nome do que a gente está se propondo aqui a conversar. Então, são pinturas assim. É um homem, provavelmente ele, que apoia a cabeça sobre a mão, a cabeça pesa. O olhar, a gente percebe que está triste, está com olheira, um olhar de alguém que chorou, que é aquele olhar mais inchadinho. E em volta dele tem um céu, tem um mar, tem árvores, tem a natureza, tem uma paisagem, mas toda com tintas que a gente poderia dizer assim, numa paleta mais apática, mais triste, mas ele sequer olha para isso em volta. Ele está olhando para baixo. Ele não vê as pessoas. Ele está ali, mas não está. Como Edith disse, a guerra acabou, mas não acabou. Então ele olha, mas não vê. Que dia é hoje? Eu esqueço o calendário. Eu esqueço o dia da semana. Então, eu me sinto totalmente centrada naquela situação difícil. Então, as palavras do François de Geneve, elas são um alerta para todos nós. Quando ele nos fala sobre esses sintomas, como se ele estivesse nos perguntando o que você sente, ele sabe como é que ele ficou. Então, eu acho que cabe aqui nos lembrarmos do Livro dos Espíritos. Na questão 919, quando Kardec pergunta assim à espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? É uma questão muito conhecida, porque os espíritos nos dizem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente começa a observar em nós, por esse autoconhecimento, esses sintomas, mas de uma maneira muito recorrente, a gente começa a pensar: como que a gente faz para resistir a esse mal? Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque é lógico que na nossa vida nós teremos inúmeras situações de tristeza, inúmeras situações de sofrimento. A questão é o quanto isso tem nos acompanhado, o quanto isso tem persistido, a constância, a duração, a frequência. E o que é um alerta ainda mais relevante, se a gente está se deixando envolver e se entregar por esses sentimentos de tristeza de uma maneira assim tão ininterrupta. E, sendo espíritas, a gente sabe ainda, né, como eu comentei, o que a gente vai atrair. Porque aí a gente está fazendo mal a gente, fazendo mal a espíritos que se sentem atraídos por essa frequência negativa, e aquilo vai se transformando numa bola de neve. E vai ser ainda mais difícil da gente sair. O Edvard Munch, ele faz esses retratos, ou essas pinturas, melhor dizendo, sobre a melancolia, e a análise que se faz é que a morte, os sentimentos depressivos e melancólicos acompanharam demais a sua vida. Ele perde a sua mãe aos 5 anos, por tuberculose, ele mesmo teve tuberculose. Muitos parentes muito próximos, como a sua irmã de 15 anos, também falece cedo. Então, assim,
Ele teve esse convívio com a doença, esse contato com a morte, e isso sem ter, né, sem que a gente saiba que ele tenha tido algum suporte para atenuar todo esse sentimento. Isso fez com que ele, inclusive, tivesse ideações suicidas. Então, isso acompanhou a vida dele toda, né? Essa angústia interior. Mas se somos espíritas, se somos religiosos, cremos na imortalidade da alma. Então, somos seres espirituais vivenciando experiências carnais. E essa certeza, ela tem que fazer a gente pensar que jamais abreviar a morte do corpo vai ser abreviar o sofrimento. Porque se somos espíritos imortais, levaremos esse sofrimento conosco, aonde estivermos. E é muito interessante que também no Livro dos Espíritos a gente aprende sobre a questão do instinto de sobrevivência. Na questão 730, deixa eu achar ela aqui, na questão 730, Kardec vai perguntar sobre essa questão, sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte: já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, ela seria mais desejada que de temer. Por quê que há esse instintivo horror à morte? Então, olha que interessante. Como todos os seres vivos, nós temos o instinto de sobrevivência. É isso que Edith nos conta da sua vida. Ela viveu nos campos de concentração e sobreviveu a eles porque ela tinha um objetivo de sair dali. Então, nós temos um instinto de sobrevivência, desde uma bactéria até um elefante. Todos nós temos um instinto de sobrevivência. O não desejo da morte, o não apressar a morte. E, especialmente sendo espíritas, a gente tem essa consciência, porque existe um porquê. Aquelas perguntas, né? De onde vim, por que estou aqui, para onde eu vim, perguntas existenciais, são respondidas pelo Espiritismo. Perguntas, né, que nos acompanhavam, eu posso dizer assim, há séculos, são respondidas pelo Espiritismo. Então, cada existência é uma oportunidade, onde a gente vai buscar cumprir essa tarefa, como nos fala aqui. Na questão 730, os espíritos nos dizem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. Então, cada um de nós tem uma tarefa. A tarefa nunca é fazer o mal. Não existe um objetivo de vida, uma missão na vida de fazer o mal. Se alguém faz essa escolha, foi escolha própria de acordo com o seu livre-arbítrio. Se alguém nos causou mal, essa pessoa não nasceu com esse propósito. Mas, em algum momento, ela fez essa escolha. Então, pensar que todos nós temos uma tarefa tem que fazer com que todos nós pensemos em aproveitar a nossa vida, em aproveitar o nosso tempo da encarnação. Repelir a morte, nesse sentido do instinto de conservação, é pensar que nós temos ainda algo a fazer. No caso de Edith, era repelir a morte, eu preciso sair daqui, eu preciso sobreviver a isso. Mas depois que ela sai, ela fica imersa em todas aquelas situações, porque dentro dela a guerra ainda não havia acabado.
Apesar de livre, fora do campo de concentração, ela ainda estava presa a todos aqueles sentimentos difíceis, a tudo que ela viu, ouviu, sentiu. Aquilo saiu do campo com ela. E ela precisou de muitos anos para compreender como se libertar efetivamente disso. Tanto que o livro em inglês se chama The Choice, A Escolha. E ela depois vai escrever um outro livro chamado A Liberdade é uma Escolha. Vejam bem, estamos aqui falando de uma situação, de uma vida de uma pessoa não espírita, mas trazendo essa experiência de vida para refletirmos sobre questões à luz da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Então, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Mas é natural em nós que durante situações como essa, e a gente não precisa ter passado por um campo de concentração para sentir aquele sofrimento que essas pessoas devem ter sentido, para a gente se perguntar assim, por que Deus permite isso? Ou, em outras palavras, por que sofremos? Por que eu? E aí, o Espiritismo vem mais uma vez nos responder a uma questão tão difícil, dizendo mais ou menos assim, difícil isso, né? Mas porque foi o que pedimos. Então, na maioria das vezes, é assim. Na questão 258, a gente vai ver isso, do Livro dos Espíritos, novamente. 258 vem assim, sobre a escolha das provas. Então, essa questão, né? Por que eu passo por isso? No estado errante, ou seja, antes de reencarnarmos, né? Antes de começar nossa existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. E o que os espíritos dizem? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o gênero de provas. Pode ser por imposição, na expiação. E aí a gente pensa, mas não é possível que eu escolhi passar por esse sofrimento. Vamos na questão 266, um pouquinho adiante. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Aqui a gente tem essa visão. Mas olha o que os espíritos dizem. Para vós, sim. Para vós, encarnados, sim. É natural que se escolham as provas menos dolorosas. Para o espírito, não. Quando esse se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Vejamos bem aqui. É óbvio que a gente não está assinando embaixo das escolhas erradas que acarretam em situações de profunda maldade humana. Nós não estamos dizendo que isso é certo. Aqui as nossas reflexões são porque eu passo por isso, não é porque o outro escolheu fazer a maldade. Isso aí vai ser uma questão do outro com a economia divina ou de qualquer um de nós quando nós assumimos a escolha errada. A escolha que prejudica alguém de alguma forma. Então, aqui a questão não é propriamente nós pensarmos em dizer, passar a mão na cabeça do outro. Não é isso. Aqui nós estamos refletindo sobre há um motivo para os nossos sofrimentos. Esse capítulo 5 é sobre isso. Há um motivo. Bom, e é por isso que a gente reencarna. Então, a gente reencarna com um propósito, que é o de aperfeiçoamento. É isso que a gente vai ler lá no Livro dos Espíritos, na questão 167. Porque senão, se a gente é espírito, por que mergulhar na carne? Então, há um motivo. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação
melhoramento progressivo da humanidade. Então, reencarnamos para nos melhorarmos. É como se a gente entendesse o seguinte: somos espíritos, mas nós temos essa. Nós conseguimos nos manter focados na questão de que somos seres espirituais quando passamos pela ilusão da carne e da matéria? Porque aí é o grande desafio. A gente consegue passar pelo ter o poder, por exemplo, temporal da matéria, sem querer diminuir o outro, sem humilhar. A gente consegue desenvolver as nossas virtudes estando na matéria? Então, esses são os desafios, né? Porque se somos espíritos, precisamos desenvolver essas virtudes do espírito. E aí tem mais uma questão: não estamos sozinhos para isso. Eu gosto muito de mencionar uma pesquisa que está no livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. O Hermínio traz uma pesquisa de uma psicóloga já falecida, Helen Van Bach, que fazia, ela não era espírita, tá? E ela fazia regressões, fez com centenas de pessoas, até antes do nascimento. E ela formulava perguntas como, por exemplo, qual o seu objetivo nesta vida? E o que essas pessoas diziam como objetivos de vida? Era nenhum projeto de desenvolver um talento. É você, sei lá, um engenheiro da NASA. Nada contra ser um engenheiro da NASA. Mas o que havia ali? Prioritariamente, aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Sabe a frase do Evangelho de Mateus? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração? Então, é uma pergunta para nós fazermos. Por onde tem andado o nosso coração, né? O que a gente tem entesourado? Então, pensar, olha só, ainda tem mais, não é só isso, não. Pensar no sentido de que é preciso ser solidário com o semelhante. Ter o conceito de que somos seres espirituais. Essa é uma maneira que o Hermínio interpretou, porque na fala dela ela coloca o desenvolvimento do consciente superior. Mas que é isso? Então, pensar que somos seres espirituais. No entanto, ao longo da nossa vida, a gente se perde disso. E é por isso que vem o sofrimento. Então, o sofrimento é esse chacoalhar. Ei, você veio na vida para ser solidário. Você veio na vida para tentar se relacionar com o outro sem ser possessivo. Você veio na vida para tentar ser uma pessoa melhor. É por isso que você vai reencarnar. Bom, e aí, às vezes, a gente faz todo esse preparatório, muitas vezes, esse preparatório todo, esse planejamento todo, mas a gente se sente muito abalado quando passa pelo sofrimento. Então, esse sofrimento, que deveria, naquele momento, ser o que vai nos chamar a atenção. Ei, volta para o prumo. A sua vida você tinha um planejamento e você está se perdendo desse planejamento. Volta ali. Muitas vezes, essa espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, vão conseguir com que pessoas nos alertem. Uma palestra espírita, ou não, né? Não, a gente não precisa ser espírita para ter o atendimento. As palavras de um psicólogo, de um médico,
Às vezes, uma música que a gente ouve é capaz de nos tentar sair daquele sentimento de depressão e melancolia que a gente está vivenciando durante o sofrimento. Ele tem que servir para nos dar o alerta. E às vezes o que acontece com a gente? A gente fica no sofrimento, na depressão e não consegue sair dali. Existe uma música que eu acho que quando a gente ouve, ela faz isso, sabe? Ela tenta nos tirar desse sentimento de depressão. A gente pode conhecer como o exemplo do Sol ou como Canção do Sol, que fala assim. Peraí, tá aqui. Olhe para o céu, comece a crer que vale a pena aqui viver. O sol ensina a renascer, a esperança de se vencer. Siga o exemplo do sol. Ele é vida, é a força maior que vem de Deus. Deus é o sol no coração de quem ficou na escuridão. Jamais devemos parar no tempo. Deus deu o sol como exemplo. Depois busquem na internet. Às vezes está como Canção do Sol, às vezes como Exemplo do Sol. Então, uma música como essa é um conselho. Assim como François de Geneve está fazendo ali. Vamos voltar lá na mensagem dele. Olha o que ele diz ali no segundo parágrafo. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações ao mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito. Deixa eu parar aqui um pouquinho de novo. Então, é resistir, é viver no mundo, dando tempo ao tempo. Observar o que aprendemos com o Espiritismo. O que sabemos sobre a vida na matéria. A importância, os desdobramentos de uma vida bem vivida. Então, esse sofrimento com resignação, entendendo ele como prelúdio da cura. Vai ter uma página seguinte. No momento, parece que essa página não vira. Parece que esse sofrimento ele é infinito. Mas, se olharmos na literatura espírita ou não espírita, o próprio exemplo do François de Geneve, passa. Passa. E quando a gente vira essa página aparentemente intransponível, quando a gente passa essa página, outra história linda pode ser vivida. E como é importante a gente viver bem para morrer bem, para não morrer em vida. François de Geneve vai também nos dizer, finalizando a mensagem: lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais. Quer vos dedicando à vossa família, e a gente sabe que às vezes é o local mais difícil, mas é o nosso desafio, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E se no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos. Duram pouco na nossa infinidade, na nossa infinitude. E vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais. Porque quantas vezes essa depressão vem no luto.
que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Temos um propósito. Tudo tem um propósito. Tenhamos força e coragem, resiliência, isso passa. Suportar o luto. A mensagem do veleiro, né? Mensagem que nos diz o seguinte: quando estamos num porto e o veleiro vai e se perde no horizonte, ele não sumiu, ele não foi pulverizado, ele existe. Em outro lugar, em outro porto, alguém recebe esse veleiro com alegria. A gente chora porque não vê mais. E alguém o recebe com alegria porque ele está chegando. Se não é essa a melhor simbologia da morte? Suportar o luto é pensar: a gente não vê, a gente não vai ouvir, mas essa pessoa existe. E um dia nós vamos nos rever. Nós estaremos juntos. Esse sofrimento melancólico, depressivo, que pode nos alcançar, um dia também já me alcançou de uma certa forma. E eu ouvi uma música não espírita que dizia assim: abra as janelas para ver o sol brilhar, deixar a lágrima secar. Que façamos esse exercício, que nas dificuldades deixemos esse sol entrar, brilhar, abramos as janelas. Para finalizar, uma outra música espírita, a letra dela: sentir Deus. Voa, pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. Que o Criador nos abençoe, que Jesus nos guarde e nos conforte, e que essas reflexões possam nos auxiliar a seguir com Ele, com Jesus, sempre. Fiquemos em paz. Muito obrigada. Até a próxima.